A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus vivo e poderoso seja com vocês. Eu quero só aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre o sermão da montanha, as beatitudes. Aqui Jesus diz assim que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que bênção. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque por minha causa. A gente seria bem-aventurado, seremos bem-aventurados. Coisa maravilhosa. Amados, eu estava na internet agora há pouco e vi e estava vendo ali o que é aquele homem, né, que era um ator, um artista, agora é infelizmente a gente temos que dizer, né, ele é um cara que está sendo usado pelo inimigo para fazer chacota contra o pastor Marcos Feliciano. E eu vendo ali, ele fez uma brincadeira boba, dizendo que teve experiências sexuais com Marcos Feliciano. Ele está tocando no ungido de Deus. Marcos Feliciano é um homem de Deus, porque ele prega a palavra. Eu sinto alegria quando vejo ele pregar. Eu não sou aqueles caras devotos a Marcos Feliciano. Minha devoção é a Jesus Cristo, que me deu a sua vida, né? Através da morte dele eu ganhei vida. E eu ali no site, né, do crente santão, né, do cristão santão, uma coisa assim. Aí eu vi ali os comentários do pessoal que estavam falando sobre ele, né? E teve um irmão que falou assim, se ele um dia, né, eu esqueci o nome até desse ator, é um ator aí que andou fazendo um filme pornográfico, tudo, né? E aí esse irmão, o que ele fez? Ele jogou uma maldição em cima dele. Aí Deus tocou no meu coração, eu fiquei contrito de alma. Falei, Deus, como que está a tua igreja, caminhando a tua igreja? Um jogando maldição em cima do outro. Se Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, se ele errou, nós temos que orar para que Deus venha converter o coração desse homem. O Marcos Feliciano, ele está sendo perseguido, mas ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado por essa perseguição que está tendo na vida dele. Porque quando Jesus disse, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
A Bíblia diz que nós temos que exultar e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, a gente tem que se alegrar quando a gente for perseguido. Irmãos, eu tenho sido perseguido na cidade que eu moro. Eu vim aqui com o intuito de pregar a palavra de Deus e a verdade. Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vim aqui para pregar a verdade, para falar a verdade de Jesus Cristo. E eu tenho sido perseguido, já fui caluniado, já falaram que eu bebi, e já fui... gente que é tão pequeno ministerialmente falou para mim assim: você não vai subir no púlpito porque eu falei falaram para mim que você bebeu. Eu falei: vamos tirar meu sangue agora, porque o sangue acusa tudo que você fez na tua vida. O que você ingeriu, você fumou um cigarro, acusa na vida. E eu não posso beber, mas aí eu peguei e saí fora do ministério. Então aí eu já fui acusado de tanta coisa, porque eu tenho sido perseguido. Por que essa perseguição na minha vida? Porque eu prego a verdade, eu procuro falar a verdade. Quando Deus usa um homem, uma mulher para falar a verdade para mim, eu aceito. Falo: Deus, muito obrigado porque tu usaste essa pessoa para falar a verdade para mim, para que eu venha acordado espiritualmente. Eu tenho passado lutas dentro do meu lar, eu tenho passado lutas fora do meu lar, ministerialmente falando, eu tenho passado luta, mas eu louvo a Deus por essa luta, porque se eu não tivesse essa luta na minha vida, como que eu iria, assim, prosseguir rumo ao alvo? Então eu vi um irmão chegar e falar assim: esse homem tem que pegar um câncer no ânus. Olha, Deus, tem misericórdia desse irmão. E eu peguei e postei embaixo, fiz um comentário que nós vivemos na graça de Jesus Cristo. Se esse irmão olhar para trás, se eu olhar para trás, se você olhar para trás, se não fosse a graça de Jesus Cristo, nós já teríamos sido consumidos. Mas o Senhor, por amar o mundo, o homem, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira forte, de uma tal maneira. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Jesus Cristo não viesse aqui para morrer na cruz do Calvário, para nos dar essa graça, que é bênçãos imerecidas, bênçãos que nós não merecemos, irmão, nós temos. Agora, se a gente somos abençoados por coisas que nós não merecemos, por que vamos amaldiçoar o nosso próximo? Muitas vezes a gente quer o nosso bem. Já chegou pastores na minha casa amaldiçoando que eu ia para cadeira de roda, eu ia para uma cadeira de roda. Amaldiçoando, falando mal de mim. Falam mal de mim na cidade porque eu prego a verdade. Eu quero que se dane se eles falam mal de mim. Entendeu? O que eu quero é subir ao céu, subir para o céu, pregar a palavra de Deus. Eu não estou me preocupando porque eles estão falando mal de mim. Isso não me abala. O que me abala é quando o pecado bate na minha porta, eu falo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu quero entrar no reino do céu. Tem misericórdia de mim. O que me abate é isso. Quando o pecado fica aí, rodeando, querendo me destruir, me tirar da presença do meu Deus vivo. Oh, glória a Deus. Isso que acaba comigo. Porque eu fico vendo o pecado e falo assim: eu não quero ver esse pecado, eu não quero praticar esse pecado, eu não quero compactuar com esse pecado. Mas se eu me injuriar, tanta gente tem me injuriado. O pastor Marcos Feliciano, ele é um homem de Deus. Eu louvo a Deus, ele é um homem que prega muito bem, tem uma sabedoria. Deus usa ele numa pregação, Deus usa cada um conforme ele quer. E Marcos Feliciano, ele tem uma pregação muito bonita, né? E então, o que eu posso dizer para vocês? Mas ele procurou, muitas vezes a gente procura coisas também que não é para nossa alçada. Se Deus me incumbiu, Deus é um pastor, como eu sou um pastor para a honra e glória do meu Deus vivo na pessoa de Jesus Cristo, se Deus me deu a incumbência de pastorear, de cuidar de almas, eu vou cuidar de almas, vou pastorear. Eu não vou me meter com política, me corromper com esse mundo. E acontece o seguinte: o que Jesus
deixou escrito no Sermão da Montanha, o que Jesus falou, o que a Bíblia está escrito, vai se cumprir, amados. Vai se cumprir. Não tem como não... Olha, vou falar uma coisa. Estava escrito, desde o princípio, Isaías, o salmista, Ezequiel, Daniel, esses profetas, os profetas maiores, os profetas menores, todos profetizaram que Jesus iria vir, ia trazer a luz para quem vivia em trevas. Há dois significados: quem vivia em trevas, vivia no mundo, e quem morreu estava em cadeias, nas trevas. Ele levou a luz lá e pregou para aqueles que estavam em cadeias. Então Jesus Cristo, ele veio para isso. Agora, era um plano de Deus para que isso viesse a acontecer. Deus já planejou tudo. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Antes de houver, ele já sabia, ele já sabia de tudo. Tamanha é a grandeza e a onipresença, a onipotência de Deus. O Deus que nós servimos, um Deus que nós vamos morar numa terra que Ele tem prometido para nós. Agora, irmãos, não vamos ficar amaldiçoando o nosso próximo, vamos abençoar. Se você tem boca para glorificar Deus, tenha a boca para abençoar aquele que está te perseguindo. Porque o teu galardão está maior ainda do que aquele que te persegue, aquele que fala mal da sua pessoa. Você não vive mais o teu passado, eu não vivo mais o meu passado. Mas Cristo vive em nós, porque nós demos lugar para Cristo. Mas como que você deu lugar para Cristo? Como eu dei lugar para Cristo? Sendo que a gente estamos fazendo o quê? Amaldiçoando o próximo. Se Cristo vive em nós, não é mais nós que vivemos em nós, mas Cristo vive em nós. Então, irmão, você tem que ter amor ao nosso próximo. E aquele irmão lá, poxa, ele escreveu que o cara tinha que pegar um câncer. Não, tem que orar pelo cara, meu. Orar pelo aquele sujeito lá, para que ele venha aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele. Não amaldiçoar, irmão. Vamos amaldiçoar nosso próximo. Para onde que a gente está indo? Para onde está caminhando a igreja de Cristo? Você entra na internet, você entra nesses sites, você vê cada coisa absurda. Os comentários das coisas que postam, coisas absurdas. Então, irmão, fica com essa palavra. Medite aí nas beatitudes, em Mateus 5, a seguir. Eu sei que Deus vai falar contigo. E você vai mudar o conceito. Não estou te acusando de nada. Só estou te alertando, porque eu fui alertado hoje. E estou passando esse alerta para você. Fica com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça que há em Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém?